E aí, gente, era nem isso aqui. Agora a gente vai pra aula 14 de Reinforcement Learning. E eu coloquei o título de Model Free Episodic Control, mas não é só sobre esse tema, porque o título do primeiro paper é esse. Mas é associado a uma coisa chamada controle episódico. Tem a ver com memória episódica. Também é uma parte importante da memória do cérebro de atenção, né? Esse paper é associado a todo mundo da DeepMind, né? Uma subsidiária da Google, que é a empresa que rivaliza com a OpenAI. E muitos artigos deles são importantes, tá? Historicamente, para Reinforcement Learning. O DeepMind, na minha opinião, tá no mesmo nível ou mais que a OpenAI. E que o hype tá muito alto na OpenAI, né? Eles vão dizer, os algoritmos de aprendizado por reforço profundo, Deep Reinforcement Learning, de última geração levam milhões de interações para atingir um desempenho equivalente ao humano. Demora muito, é muito computacionalmente difícil. Os humanos, por outro lado, podem explorar muito rapidamente nuances altamente recompensadoras de um ambiente logo a primeira descoberta. Bom, tem que dizer que também um ser humano ele tá vivendo por uns 10, 20, 30 anos. Obviamente ele vai ter respostas mais rápidas em relação ao ambiente novo, né? Do que um sistema, um agente computacional simples, né? No cérebro, acredita-se que essa aprendizagem rápida depende do hipocampo. Também é associado com relações sinestésicas e de mapeamento do ambiente onde você está. E sua capacidade de memória episódica. Aqui investigamos se um modelo simples de controle episódico hipocampal, assim, teoricamente, pode aprender tarefas complexas de tomada de decisão. Então, com base na forma que é o CAC, né? O CAC. Não lembro exatamente a área. Mas tem uma área específica de hipocampo extremamente especial, com até neurônios piramidais, em relação a essa relação de memória episódica. Memória no geral. Memória associada a resolver tarefas, né? Também com um pé foi com o córtex pré-frontal. E o ponto é que é um algoritmo que tenta fazer algo similar ao que seria talvez o hipocampo fazer. Ele vai dizer que em Reinforcement Learning nós temos ambiente através de uma sequência de estados, né? De N estados dentro dos estados globais S, N ações dentro do estado global de ações A, recompensas que no fim, nesse caso são números racionais, mas normalmente a gente denota como números irracionais. Você tem a policy do agente, que a gente já cansou de ver, que é a policy das ações dados os estados do sistema. Então, o que o meu sistema tem que fazer em relação ao que está acontecendo. E novamente a função de desconto, que a gente já viu milhares de vezes. O tempo T menos T, que é a taxa de quantos episódios já rolaram. E você tem a taxa de desconto ao longo desses episódios. Aí, importante, o T gigante é quando o episódio termina. Então, quando eu coloco aqui T menos T, como tá ali em cima, é, é todos os episódios por inteiro, menos os que já foram. Eles vão dizer, dada a onipresença de tais situações quase determinísticas no mundo real, seria surpreendente se o cérebro não empregasse mecanismos de aprendizagem especializados para explorar essa estrutura e aprender mais rapidamente nesse caso. Quando ele diz isso, significa, tipo ok, alguém joga uma bola pra você, né? Perto. Não tem nenhuma contingência, nada pode mudar a trajetória da bola. Então, gravidade igual, velocidade do ar igual, tudo igual. Ele joga pra você de forma que é impossível, é difícil pra você pegar ela. Probabilisticamente, a inferência de eu vou pegar a bola, que está vindo na minha direção, é difícil? Não, é uma inferência totalmente simples. Então, esse é o ponto que ele quer fazer na parte A desse parágrafo, né? É uma inferência totalmente simples. Tem muito o que dizer. Então, uma inferência simples, mas como você faz um sistema robótico, um agente virtual, realizar essas mesmas inferências que nem o ser humano de forma correta, né? Ele diz,
O modelo de controlador episódico de aprendizagem, baseado em instâncias, episódios do hipocampo que propomos aqui, é exatamente esse mecanismo. Trata-se de um modelo não paramétrico que registra e produz rapidamente a sequência de ações até o momento. Produzir o maior retorno a partir do determinado estado inicial, né? Então, ao longo dos estados do sistema, ele define qual ação vai ser a melhor hierarquicamente, né? Normalmente tem até os LSTM nisso. Aí ele chama, assim, o controle, a policy de controle episódico pega uma ação com mais alto valor, em que esse é a busca da ação com mais alto valor. Em que cada episódio, isso é atualizado conforme o retorno que ele recebe. Então, conforme ele vai realizando ações, ele vai ver, nossa, isso daqui não funcionou, vou mudar. Porque, por exemplo, eu tô jogando Call of Duty Mobile. Eu sempre uso esse exemplo do Call of Duty Mobile. Eu estou numa partida Search and Destroy. Tem que plantar bomba ou defender a área para não plantar. Durante a partida, eu vejo que algo tá dando errado. Você acha que eu vou persistir nisso? Tô indo que pra esse caminho, eu sempre tô morrendo. Pelo mesmo cara e tal. Por exemplo, tem telas que eu fico parado com a sniper numa área específica. Alguém passa, impossível de defender. A não ser que o cara venha correndo rápido e dando derrapada. Mas normalmente é impossível. A não ser que eu erre, né? Mas o grande ponto é, tu não vai persistir no erro, você vai achar outra forma de resolver o problema. Você persistir no erro, que está acontecendo agora, você vai ser ineficiente. E esse é o ponto que você quer fazer aqui, né? Então você tem os estados do sistema, ações, tem uma relação de recompensas se as ações estados não forem com maior valor, esse daqui, e a maximização de QC caso contrário. Então, se você não conseguir as ações que maximizam minhas recompensas, continua aí. Se você conseguir, ok. Cara, categoriza essa ação como uma ação, a melhor ação possível probabilisticamente nessa situação. Onde RT é o valor descontado de retorno de pegar a ação A no estado T. Então, já que o valor armazenado nunca diminui, ele não é bom para a ação racional da seleção em ambientes estocásticos, né? Então, não é exatamente porque você assinalou recompensas para certas ações que de fato o sistema vai aprender. Pode fazer randomicamente um monte de ação burra. Então, um ponto relevante. Vamos assumir no estado S, o espaço de estado S, com uma métrica de distância que estados que nunca foram visitados. Ou seja, na partida do Call of Duty, eu nunca fui pra aquela parte. Eu não usei esse tipo de arma, por exemplo. Por exemplo, tem telas que eu não uso submetralhadora. Eu normalmente uso uma Colt da vida. Não é uma sniper, mas é tipo um rifle. De um disparo só, único. Por rajada. E um rifle normal, tipo um M4A1 K-47. Essa é a minha estratégia pra Search and Destroy no Call of Duty. Eu poderia usar outras estratégias dependendo da tela. O ponto é, não importa. O ponto é que a questão é que eu tenho que ter o máximo de eficiência. Eu tenho que adotar novas estratégias. Às vezes, se você usa sempre a mesma estratégia, você não vai ter resultado, né? E esse é o ponto. Então você tem esse valor. Horrível. Da tabela aqui de estimação de ações. Dados, estados e ações do sistema. E vai ser isso daqui caso os estados e ações não estejam na que você deseja. Ou você calcula isso daqui de novo. Se você não conseguir achar a melhor ação, você calcula de novo isso daí. Em que isso daqui vai ser 1 menos K vezes que você vai rodar esses episódios. Você vai rodar esse programa, né? Com S e estados e ações que você vai escolher qual é a superior. Em que SI, onde SI, esses ionésimos SIs
São K estados com a menor distância do estado S. Isso vai virar um tipo de similaridade também depois. Com isso feito, a projeção de cada observação no ambiente OT, então N observações, via uma função φ para um estado apropriado, vai ser ST. Os estados em si vão ser analisados com uma função f de OT. Então eles vão ser analisados com uma função característica das observáveis do sistema, que normalmente inclui ações. Não, vou fazer na ordem. Estados, ações, recompensas. Estados, ações e recompensas. Normalmente parâmetros também alguns adicionam. Quando vão selecionar a ação com maior estimativa de ser eficiente, né? A melhor ação futura que maximiza o quê? Na segunda fase, as recompensas, ações e estados de um episódio são associadas a um processo de replay. Um replay buffer que vai melhorar a policy. Que a gente já viu também em outras aulas. Aí no fim você tem, para cada episódio, você tá rodando em looping. Você recebe observações do ambiente. Então você tem um ambiente, o jogo aqui, Call of Duty. Então tem um mapa que tem uma estrutura aqui, uma casinha. Tem uma parte para você ir. Aqui. Tem outra estrutura aqui, enfim. Caminho aqui. Tá horrível, mas vou fazer melhor aqui daqui. Vamos supor que você tem esses caminhos durante a partida. Eu vou colocar qual é o superior agora, né? Essas são as observáveis. São as observáveis em relação a ações, estados, o que está acontecendo na partida. Recompensa que você está recebendo ao longo do tempo. Então, todos aqui são observáveis. N observáveis. O ST vai ter um espaço característico das observáveis, vai analisar essas observáveis, os dados do sistema, o que está acontecendo. Aquele exemplo que eu falei, você não pode jogar Call of Duty cego, né? Não vai ver nada, você não vai conseguir fazer nada, porque você não tem nenhuma informação sobre o que está acontecendo. E vamos supor que AT seja uma maximização. Então, vou ter que fazer aqui em cima. Ao longo do tempo das ações, eu quero a maximização da minha tabela aqui da melhor ação futura. Dados, estados e ações do sistema. Dados, estados e ações do sistema, dado o que está acontecendo na partida, o que eu devo fazer nesse momento? E às vezes a gente tá falando de milissegundos de pensamento, né? Então, estratégia que você pode adotar. Por exemplo, o cara tá na bomba, né? Tá quase pra explodir o Search and Destroy do Call of Duty. Ou Counter-Strike, não importa, mas eu jogo mais Call of Duty. Qual estratégia você deve fazer pra atacar ou defender? Depende, cara. Depende de muitas coisas. Depende também, porque às vezes você entende como aquele cara tá agindo naquela partida. Onde mais ou menos ele fica. E você já usa isso como base. Então você já entende o comportamento da pessoa. Então isso também é relevante. Você pega a ação AT e recebe recompensa. Cada ação que você faz. E aí, no fim, você tem um ritmo de atualização da própria tabela Q em si. Usando as recompensas. Então, no caso, é uma forma diferente de analisar os estados do sistema e a forma que ele vai receber recompensa ao longo do tempo. E aí ele vai dizer uma coisa interessante. No cérebro, o hipocampo opera com base em uma representação, ele usando nesse contexto como ZT mais 1, né? Ou φ, que é espaço característico, né? Que é o mapeamento dos estados para ações. Estou confundindo a anotação do outro artigo. De estados para ações. Que inclui notavelmente a saída do córtex cingulado ventral. Assim, espera-se que ele generalize ao longo das dimensões desse espaço de representação.
Então aqui tá falando de neurociência, né? De forma semelhante, o mapeamento de características, φ, que é denotado dessa forma, que no fim vira números reais, pode desempenhar um papel crucial no desempenho do nosso algoritmo de controle episódico ao novo estado, né? Então, no contexto de memória episódica, tu tem... Tu não tem parâmetros aqui. Tu basicamente tem só o controle episódio pra delinear o aprendizado nessa questão. Uma... Que tá dizendo que o nosso cérebro, entre aspas, faz essa representação também. Aí vai dar um exemplo com números, né? Por exemplo, cada frame do ambiente... Então tem lá o jogo do Doom. Tem frames por segundo do Doom. Vamos supor que seja 30 frames por segundo. Cada frame do ambiente, ou dos ambientes, ocupam, nesse contexto deles, 24 kilobytes de memória. Ia requerer 300 GB de memória nos experimentos se eles computassem tudo de uma vez. Ao invés disso, eles consideraram dois tipos de formas de entender o ambiente com a função φ para fazer isso ser computacionalmente mais viável, né? Então, em vez de você pegar a informação da tela do jogo direto, você ter algo que vai fazer o sistema ficar menos computacionalmente difícil. Uma forma de abaixar a memória e computação, requerimentos de memória e computação, é utilizar projeções randômicas, observações originais, no estado menor, né? Que é diferente. Tem uma função φ dos estados do input para ações input. Enfim, uma forma diferente aí também de reduzir a quantidade de memória. No fim, testaram isso. Lembra que os benchmarks de A sempre foram, em reinforcement learning, sempre foi Atari, Doom, esse tipo de coisa. Eles testaram na versão do Atari do Pac-Man, no Atari LE, o Atari Learning Environment, que tem no GitHub, no Space Invaders, o algoritmo dele, se não me engano, é azul, esse é azul. No Frostbite, Quibbert do River Raid. Então, em todos esses jogos eles testaram e o aprendizado foi, no geral, melhor do que os outros algoritmos. Menos no Pac-Man, nesse caso. Aqui é os resultados deles, tá? É os scores ao longo de ao longo de milhões de frames. Ao longo de milhões de frames de tempo de gameplay, ele teve essa taxa de aprendizado. Aqui outros jogos também, Double Team Maze, Forage. Aqui exemplo de ambientes agora 3D. Origin Avoid, por exemplo. Então, resolver labirintos, coisas do tipo. O próprio sistema já sozinho vai fazer isso. Valores, novamente, né? Pro Niche Neighbor deles, eles usaram K igual a 50. O Gamma 0.99. Pra Policy de Grid 0.005. Tudo isso aqui é comum, tá? Algoritmo. Valores usados, né? Aqui os resultados para cada um, para Pac-Man, Space Invaders, etc. E para jogos de labirinto, né? Com mudança do K, né? Com mudança da taxa ali do algoritmo de Kanish-Neighbor. E eles dizem, denominamos essa abordagem de controle episódico, livre de modelo, né? Model Free, para diferenciá-la dos planejamentos episódicos baseados em modelo. Eles pensaram, ok, vamos fazer uma forma diferente de fazer a mesma coisa. Que é comum nessa área. É tipo a função do de Broglie, por exemplo, na física quântica. Conjecturamos que ambas as estratégias podem ser utilizadas pelo cérebro, além de sistemas de hábitos e orientação objetivos, mais conhecidos, associados ao estriado dorsolateral e o córtex pré-frontal, que computa relações de resolução de problemas, né, normalmente. Por exemplo, normalmente, quando você tem tumores perto do córtex pré-frontal, a probabilidade de você ter uma demência é muito maior que você estar em outras regiões. Coisas, infelizmente, né, terrível, né? A lobotomia, né? Que literalmente destruiu o córtex pré-frontal da pessoa. Uma prática médica abominável. Pessoas que fizeram isso teriam que ser presas, né? Por relação. Porque no fim é. Não sei qual é o nome direito, é. Aquele que não entende. Tipo, não tiveram atenção, talvez não sabia. Eles não sabiam que isso acontecia de fato. Mas o ponto é que é danoso para o cérebro, obviamente. A gente descobriu a pior forma de lobotomia de tirar
danificar a parte do córtex pré-frontal. Tinha uma máquina que você fazia isso. Realmente destruía. É tipo algo que rodava e destruía o córtex pré-frontal. É a coisa mais burra que você pode pensar. E assim foi, parcialmente, foi assim que foi descoberta a importância do córtex pré-frontal para resolução de problemas e para raciocínio lógico mesmo, raciocínio. Você entender coisas, você agir de forma racional, no geral. E o striatum dorsolateral, eu tô tentando lembrar se é associado ao. Se é o striatum que eu tô pensando. Que em português eu não lembro, mas enfim. O panorama preliminar que emerge desse trabalho, dessa obra, é que a quantidade de tempo e recursos de memória de trabalho disponíveis para a tomada de decisões é um fator crucial para a estratégia. Então, o algoritmo tá rodando agora no jogo. Decisão depende de milissegundos de você decidir a árvore de probabilidades de coisas que você deve fazer. O inimigo apareceu do nada, tu tem que fazer um movimento. No League of Legends, por exemplo, o cara veio, sei lá, da moita e atacou você, um Rengar, ultado já com 5 stack. O que você vai fazer? Tem reflexo. Mas como que uma IA tem reflexo? Quando as decisões precisam ser tomadas rapidamente, as abordagens baseadas em planejamento simplesmente não são uma opção. Então, se o Rengar vem bolado da moita, o stack com a ult, né? Pra quem manja de League of Legends, cara, tu não tem. Ele vem do nada, se ele salta direto. Tu não tem como saber, cara. Tu tem que reagir a uma coisa. Se você nunca jogou contra o Rengar, você não sabe a ult dele, tu vai se ferrar, porque o cara vai vir do nada e você vai ter nada. Mas você sabe que tem Rengar na partida. E que isso acontece, às vezes no reflexo você já toma a decisão. A questão é como um sistema de IA, ele age no reflexo até. Porque eu não acredito que o reflexo seja algo totalmente sem razão, né? Às vezes a gente faz reflexos que tem um raciocínio de milissegundos. A gente nem sabe pensar como isso acontece, né? Esse foi o primeiro artigo, tá? Agora vamos para o segundo. Que é o Neuroepisodic Control. Então a gente vai para outro paper chamado Neuroepisodic Control. Também DeepMind. DeepMind tá em todas aqui. Nesse tema. E eles vão já falar, né? Outro aspecto singular da memória. Olha o tema aqui, tá? Outro aspecto singular da memória é que, diferente de outras arquiteturas de memória, como Long Short Term Memory, o computador neural diferenciável e o computador neural diferenciável, nossa arquitetura não tenta aprender quando escrever na memória, pois isso pode ser um processo lento e demorado. Vamos com calma, né? Em vez disso, optamos por gravar todas as experiências na memória, direto, ao invés de computar ela ao longo do tempo, e permitir que ela cresça muito em comparação com arquiteturas de memória existentes, onde a memória é apagada ao final de cada episódio. Então você tem uma memória episódica que ela é apagada no final do episódio. Não, perdão. Memória episódica que ela tem. É a Forget Gate de uma GRU, por exemplo. Eu expliquei GRU no curso da Introdução à Inteligência Artificial. Eu não vou explicar com detalhes aqui por enquanto. Mas em LSTM, em GRU, você tem a Forget Gate. Você tem um controle de memória hierárquico, né? O que você quer armazenar do que você não quer. A leitura dessa grande memória é otimizada usando um algoritmo chamado KD-Tree Based Nearest Neighbor. E basicamente a lógica desse artigo é essa questão de você. Como que você pode usar a memória episódica de uma forma mais eficiente do que de outras, né? E o ponto é esse, se você gravar a memória ao longo do tempo, que é a parte do write numa rede neural recorrente como uma LSTM e GRU. Então tem a porta de escrever, a porta de apagar e etc. Você tem a memória episódica como um todo e você ir adicionando coisas ao longo do tempo. De forma eficiente. Preliminares, né? Padrão, né? Tabela Q. Policy da tabela Q para melhorar a tabela Q. A gente tem as ações, estados e ações do sistema. Valor esperado. Soma da taxa de desconto. Recompensas. Dados, estados e ações do sistema. Padrão aqui, né?
em que há uma ação inicial no agente no estado S, a pólice é ações dadas S, e gama vai de 0 até 1. Buscando ações curtas menos de longo prazo, né? De curto e longo prazo. O agente então executa uma policy randômica chamada greedy, baseada no valor da função de exploitação, com probabilidade epsilon, de agentes escolherem uma ação randômica. Então, o Super Mario tá lá no mapa, tem um cano aqui, tem uns bichos. Ele nunca chegou numa parte que tem um cano nesse sentido. Eu já mostrei esse exemplo. Agora ele tem que executar uma ação randômica. Vou ficar pulando que nem idiota aqui, até passar da tela de repente. Só que tem essa questão. É uma ação randômica eficiente ou não? De repente você faz um monte de ação randômica que não vai te dar o resultado, né? Às vezes você tem que pensar qual é a solução, não agir randomicamente. A gente age randomicamente às vezes também. Eu tava jogando Doom agora há pouco. E eu não tava sabendo onde eu tinha que ir. Eu já tava me achando até burro, né? Aí eu fui ver um vídeo. Aí o caminho tava na minha cara. Era só ter ido pra parte. Porque eu fiquei preso, eu fiquei num looping que eu não sabia onde pra ir. Eu pensei que eu já tinha visto tudo no mapa, na tela. Só que o caminho tava na minha cara. Eu simplesmente. Se eu, cara, que sou um ser humano, tem esse problema, imagina o sistema de IA ainda. Todo bugado. Então aqui você tem novamente maximização das ações, dado a nossa função. Nossa tabela aqui. Os estados e ações do sistema. O Replay Buffer, que a gente viu na primeira aula desse curso, e já em outros anteriores, é muito importante para IA em jogos. Então o Deep Key Learning armazena estados ST, ações, recompensas, estados futuros, quase ficou Sarsa, num Replay Buffer, que vai replay isso de aprendizado. É que nem como, cara, isso acontece de certa forma em nós, no nosso cérebro, cara. Não de replay, mas não que o cérebro tenha um replay buffer, mas ele tem um sistema de aprender com repetição. E essa rede neural é treinada para minimizar o erro quadrático da rede. E você vai apresentar o output como y, né, como as recompensas, mais a taxa de desconto, a maximização. Deixa eu arrumar aqui. Recompensa, não, taxa de desconto. Maximização das ações em relação ao que tilda, ou seja, o que futuro melhor do que os outros. Tô calculando qual é o que melhor. Para isso eu vou usar uma policy, obviamente. Dados, estados futuros do sistema e ações. E você também vai ter uma coisa chamada Target Network, que é o que eu quero encontrar. E vai ser aqui a tilda. Tô falando tilda porque em inglês eu aprendi a falar tilda. Infelizmente. Em cursos de matemática. Então é uma versão mais antiga da Vela Network. Vai atualizar periodicamente. Nós usamos essa Target Network de samples não correlacionados. E o Replay Buffer durante o treinamento. É a estrutura, isso aqui é importante. Nosso agente consiste em 3 componentes. Uma rede neural convolucional, que vai processar imagens com pixels. A esse momento, eu creio que você já sabe o que é rede convolucional, porque eu creio que você já viu o curso da introdução à inteligência artificial do canal. Extremamente importante para imagens, para análise de imagens. Um conjunto de módulos de memória, um por ação. E uma rede final que converte as leituras da memória em ação de valores. Então, a memória episódica que eu vou colocar como K aqui apenas agora vai concatenar com as ações. Então, para cada grupo de ações, merda. Vou pôr aqui. Põe outra cor também. Para cada grupo de ações, então vamos supor que aqui são os episódios e aqui são as ações. Para cada grupo de ações eu vou ter episódios. Deu pra entender?
Cada grupo de ações vai ter episódios. Não sei se foi uma forma boa de explicar, mas enfim. Para cada ação A dentro do conjunto global de A, o algoritmo deles vai rodar um módulo chamado MA de KA de VA, em que esse KA e VA são arrays de vetores. Então aqui KA é um grupo de vetores. Cada um contendo um número de vetores, o mesmo número de vetores. Nós nos referimos a esse tipo de memória como um módulo de dicionário neural diferenciável, em que você tem operações como olhar, acessar essa memória, que é chamada de lookup. Então tem uma memória aqui. RAM, por exemplo, memória de acesso randômico. Eu quero olhar essa memória, eu quero o wallhack. Sabe como o wallhack funciona? Você dá um lookup, tu acessa parte da memória e vê os dados da memória, porque quando você está jogando no mapa, por exemplo, Point Blank, tinha muito wallhack. O hack do Point Blank, ele literalmente acessava a memória no seu jogo, no seu computador, porque no seu jogo, o que está computando, o seu jogo está computando todo aquele mapa. Todo o mapa está sendo computado no seu computador, embora também no servidor da empresa que está rodando o jogo. Isso significa que ele tem acesso à localização de tudo, todos os objetos, porque são objetos que são referenciáveis na memória. Quando ele acessa a memória, ele tem acesso a todos os objetos, incluindo personagens, são verificáveis. E aí ele coloca um parâmetro para ficar analisado como vermelho, por exemplo, os personagens. Então nada mais é que um lookup na memória. Formas de lidar com isso, eu vi um artigo, por exemplo, que ele fazia um negócio que na memória, quando você acessasse a memória do próprio computador, você ia ver tudo embolorado. Você não ia conseguir fazer o wallhack. Não sei se funciona para jogos de fato. Poderia ser computacionalmente inviável, né? Mas basicamente, lookup é isso. Você olhar para a memória nesse caso. Em mapas, essa memória, H, em que você vai ter o output disso daí, como O, dessa soma de dois vetores WI e NewI. Isso aqui é para analisar a memória em que esse W, vamos primeiro para o NewI. Esse NewI é o ionésimo elemento do array VA. Tá vendo esse daqui? É o ionésimo elemento entre I de 1 até N, de 0 até N. Então, ionésimo elemento de A. Que é, no caso, o módulo de memória. Então tem uma memória, literalmente, vamos supor que aqui é a memória, vou apagar esse RAM aqui. A memória agora é o VA. Então eu quero olhar nessa memória, eu quero olhar essa memória. E VA é igual a KA, né, também. Tem dois módulos de memória. Eu posso usar o vetor W que vai agir nessa memória. Que literalmente vai ser o algoritmo de Nearest Neighbor. Algoritmo de similaridade. Então, nessa memória, ele vai buscar relações de similaridade, que é similar a uma memória associativa, num contexto episódico, talvez. Então, H é o ionésimo elemento do array Ka. Até aqui, eu vou colocar de forma normal. Isso aqui é coisa de... Eu vou falar uma palavra, mas não vou falar. Tem que colocar dessa forma aqui, tem que colocar assim. Então, você tem N elementos dessa memória, passados e que estão ocorrendo na memória, divididos pela soma dos elementos J, né? Aqui é linha, aqui é coluna, os elementos J. É uma matriz esse troço. Tá analisando isso daqui numa matriz. Sempre é contexto matricial aqui, vetores e matrizes. Por isso que a álgebra linear é tão importante aqui. Então isso aqui vai ser um algoritmo de buscar a similaridade entre vetores desses dois módulos de memória Ka e VA. Em que você tem HI como o enésimo elemento do array Ka e K de XY é um kernel entre dois vetores. É um mapa.
É um mapa entre memórias aqui nesse caso. Então eu quero, de um lado pro outro, ter relações associativas de memória. Nosso cérebro deve ter esse troço aí, mas deve ser um bagulho tão complexo que uma coisa na neurociência muito difícil é... Ok, tem memória associativa, mas como que funciona? Algoritmicamente. Dá a equação aí. Aí é outra fita. Falar o que acontece, ok, mas falar como acontece, aí é outro nível de conhecimento, né? Que a neurociência, por enquanto, não tem. Então, aqui é a busca por similaridade entre a memória episódica. A Knight Neighbor, já expliquei esse algoritmo no curso de introdução à inteligência artificial. Ela quer achar clusters de similaridade entre essas memórias, né? Vou fazer bonitinho aqui, ó. Quer achar as clusters de similaridades entre a memória. Então, essa parte aqui é que tem similaridade, por exemplo. Enfim. Algoritmo 1 do controle episódico neural. Memória de replay. A memória MA, que é um buffer de memória. N, que é o tempo para calcular estimativas nesse sistema. O looping, que vai ter as observações ST do ambiente. Com H. Vamos lembrar o que é H, né? Agora eu não lembro. Que é um array de KA. Vamos ficar, tá tudo juntando aqui. Então tem os elementos do ambiente que vão ter nele H. Tô fazendo assim, mas não é assim, tá? Então esse H são os ionésimos elementos do buffer de memória KA. Então tem o KA, MA. Vou colocar MA em cima. Essa memória tá uma associação associativa. Ambos são grupos de vetores. Mas os estados estão relacionados a KA. Você quer estimar a tabela Q em relação às ações. Essas ações que vêm de onde? Desse buffer de memória azul. Tu calcula as ações que você deve cometer nesse contexto de forma randômica. Pega a ação que melhor maximiza a recompensa. Então tu não vai fazer só a ação randômica, tu vai fazer aquela que vai fazer tu vencer a partida, a tela. E você agora vai fazer... Vai grudar tudo. Vai grudar H, que é esses estados do buffer de memória MA. A tabela Q, em relação aos estados e ações do sistema. Pra a taxa de memória futura. Agora o bagulho fica da hora, porque agora, nessa parte, eu vou colocar em roxo. Aqui é MA, certo? Inicialmente, o buffer de memória que estava rolando ali o jogo. Durante o jogo. Memória do seu agente. Porque agora você vai ter um buffer de memória MAT. Ou seja, se eu pudesse dizer de outra forma, tem adição. Vou fazer de outra cor só por razões de ficar igual. Tem um buffer de memória anterior. Agora você vai adicionar o novo. Eu vou apagar aqui em cima. Eu gosto de ser visual. Esse aqui é o que você vai adicionar. Esse era o objetivo do paper, né? Inicialmente. Tu quer adicionar memórias episódicas aqui. Sem perder eficiência de treinamento. Em vez de você ficar calculando que nem idiota as coisas de uma vez, tu pega de forma hierárquica as memórias de ações que a maximiza a recompensa. Essa memória é uma coisa que vai acontecer, uma coisa física. É uma memória que vai ser usada no futuro pro agente nas mesmas situações lidar com o problema da forma mais eficiente possível. Enfim, esse é o algoritmo. Na prática, você tem um sistema de escrever na memória.
Então tem escrita na memória, da memória antiga que você já tinha, e o lookup da memória. Você consegue olhar parte dessa memória também. Escrever na memória, adicionar mais memória e também olhar nessa memória. Coisas. Você quer fazer lookup pra você olhar, ok, nessa situação, isso eu devo fazer no xadrez. Naquela situação no tabuleiro, eu devo cometer essa ação. Um peão, sei lá, com a rainha, enfim. Em árvore de probabilidade. Você adiciona isso daqui em Monte Carlo também. Monte Carlo Research. Algoritmo de Monte Carlo e LSTM, vai aí. Esse algoritmo aqui, eles usam uma RGU, se não me engano, GRU. O cálculo aqui vai ser, obviamente, da tabela Q, só que agora é de N. Vai ser N step que vale, né? Uma forma de calcular a tabela Q de forma diferente. Tem os estados, sistema de ações. Você tem a soma. Componente da coluna aqui. Que é 1. Ainda da coluna J. Perdão, da parte vetorial dessa matriz. Parte J. E aí você tem a matriz. Tem linha e coluna, né? Tem linha, coluna. Você vai fazer de outra cor aqui, ó. J. É só a parte azul, entendeu? E aqui as recompensas mais J. Mais só a parte coluna. Mais a maximização. Tá difícil o bagulho aqui. Realmente preciso de uma intus. Da ação futura que maximiza aqui. A ação futura de fato vai fazer eu ter melhor recompensas futuras melhores. Essa é a ideia. Aí vai falar quando o estado ação de valor é presente nesse contexto e o mesmo de H já está em K. Então H sendo parâmetros buffer de memória K correspondente ao valor presente de VA, que é a função de valor que você quer calcular. QI é atualizado das mesmas formas que o algoritmo tabular. Então, quando você encontra novas ações para pôr no seu buffer de memória e você quer armazenar. Então, por exemplo, você roda o jogo por N episódios. Em determinado ambiente, um grupo de ações que eu colocar tracinhos, eu devo guardar isso na minha memória futura. Então, no meu buffer de memória, eu vou guardar essas ações futuramente. No caso, vão ficar em K. Para você armazenar isso, tu tem que, obviamente, saber quais ações são as melhores, né? Aí tu tem um algoritmo para exatamente isso. Então, em ionésimos Qs, tabelas Q que eu vou calcular, tem que calcular a tabela Q mais taxa de aprendizado, o algoritmo que a gente viu anteriormente aqui, de estimação das recompensas, estados, ações, menos Q. No fim, tu tem a memória episódica denotada como estados do sistema. H é são ionésimas partes da memória, que vai ser denotada assim, né? E QI são as ações que eu tenho que hierarquicamente pegar e adicionar na minha memória para usar no futuro. O resto de se descarta, o resto se apaga. A Forget Gate. Uma GRU ou LSTM. Tu tem o WI, que é um Cadenich Neighbor, uma similaridade entre memórias. Para você saber do buffer de memória MA e o buffer de memória K. Quais que são as melhores, similares, né? Melhores em certos aspectos. E no fim tu tem a tabela aqui, calculada como a soma do produto de WI e QI. Em que o WI a gente já viu já o que é, né? Tá aqui, eu acho. É o Cadenich Neighbor. Buscando similaridade de clusters nesse contexto desses buffers de memória.
É isso. Então, a arquitetura da memória episódica para um modelo singular de A, os pixels representam o estado atual da rede convolucional, isso aqui é uma rede convolucional, da rede neural, enfim, é isso. No meio que hierarquicamente coloca qual que é a ação que eu devo usar ou não no futuro, né? Aqui é o Nearest Neighbor na prática, eles colocam de igual a 50, aí você tem um kernel, um mapeamento de função interpola entre a média de distâncias curtas e para grandes distâncias, uma distância inversa ponderada, não sei como traduzir weighted, mas aqui é literalmente Nearest Neighbor. Então, é uma relação de encontrar clusters, então eu tenho um grupo de dados. Eu quero achar uma linha entre esses dados, clusters entre esses dados, né? Então, de similaridade, né? Então, quais esses dados são similares, né? Enfim, é essa a ideia. Não necessariamente assim é só visualmente, tá? Uma representação visual desse aspecto aqui. É o que significa. Resultados. Então, você tem aqui Key-Learning Lambda, Nature Deep Key-Learning, Retrace, vários algoritmos aqui. E o deles que é esse daqui. Para ver que eles performaram bem melhor que outros. Em 40 bilhões de frames, por exemplo, 83%. Coisa pra caramba. Embora o Prioritize Replay ganhou no longo prazo, parece, né? Essa parte. Em jogos, tá? É aplicado em jogos aqui. E aqui, em relação aos seres humanos. Aqui no jogo Alien, o algoritmo sendo rodado. Eu já vou mostrar. O Atari Learning Environment. Dá pra ver que o deles foi melhor, vai ser azul. Ao longo do tempo, desde o começo foi melhor. O Pac-Man, ele ficou melhor que o algoritmo rosa, que é esse MFEC. Milhões de frames. E são jogos, né? Tem aqui Pac-Man, tem Alien, tem Forage, se não me engano. Pong, tem um de boliche. Esse daqui eu acho que é o Frostbite, se não me engano. É nesses ambientes que o jogo tá agindo, né? Esse resultado é do Pac-Man da Atari, literalmente Pac-Man. Então, qual o caminho que eu devo ir pra pegar a bolinha aqui? Tem... Obviamente ele sabe que a bolinha tem que estar aqui, porque é um sistema de informação perfeita, né? Eu sei o que tá acontecendo. Tem toda a informação do sistema. Boxe também, que é um jogo do Atari, também foi bem sucedido. Vou jogar também, eu nunca joguei, vou jogar no futuro. Arquitetura de memória, uma coisa que é importante pra mim. Estudar esse tema dá vontade de jogar Atari, né? De ver quais jogos esse sistema tá aprendendo a rodar, né? A arquitetura de memória integra rapidamente a experiência recente, representações de estado e estimativas de valor correspondentes, usando o Carnegie Neighbor, permitindo que essa informação seja rapidamente integrada para o comportamento futuro, né? Então, tu tem basicamente a integração da informação em relação a hierarquicamente entender quais tipos de ações eu devo guardar para usar no futuro, ou não. Essas memórias persistem ao longo de muitos episódios e usamos o algoritmo rápido de Carnegie Neighbor para garantir que essas memórias possam ser acessadas de forma eficiente. Neighbor chama vizinho, né? Vizinhos porque eles são próximos. A estimativa dos valores Q usando a função Q de N, que é isso aqui, né? Que eu já expliquei a equação. N passos interpolam entre as estimativas do Monte Carlo da pólice com suporte. As estimativas de valor de Monte Carlo refletem as recompensas que a gente está realmente recebendo, enquanto as estimativas fora da política, com suporte, devem ser mais representativas. Então você tem uma com a pólice e uma sem. E a comparação das duas. Ao utilizar ambas as estimativas, o NEC pode encontrar um equilíbrio entre esses dois procedimentos de estimação, com pólice e sem pólice. Deixa eu ver se é isso mesmo. É com a relação com o Monte Carlo da pólice e sem. Fortes e fracos. Os pontos fortes e fracos em relação a você usar um dos dois.
Ele usa os dois juntos e de uma forma eficiente. Os dois métodos, né? Monte Carlo e com as questões que o Monte Carlo oferece, o algoritmo de Carlo e a estimativa de uma pólice, né? Paramétrica. Basicamente é isso. É um algoritmo inspirado no cérebro, mais ou menos. Inspirado no hipocampo. Tem vários predicados de neurociência que podem ser úteis para a inteligência artificial. Por isso que, na minha visão, neurociência é extremamente importante para avanços de inteligência artificial. É uma coisa que a empresa DeepMind faz muito nos seus artigos, né? Ele faz muita pesquisa nesse tema, né? Relação de neurociência com reinforcement, com machine learning, né? Então, dois papers que a gente viu da DeepMind muito bons, que realmente são importantes aí para a história desse método.